Ok, pessoal, vamos para a segunda das nossas videoconferências do dia, hoje, 28 de março, que infelizmente, como a gente conversou antes, não está sendo ao vivo, por uma dificuldade técnica nossa, e eu vou deixá-los agora para um bate-papo, mesmo que gravado dessa vez, com a professora Maurini. Professora Maurini, que tem trabalhado aí com vocês o teatro dialético em sala de aula, que vocês têm comentado bastante, têm gostado da abordagem. Então espero que essa fala dela ainda complemente um pouquinho mais o que vocês têm visto e agrade bastante, como eu tenho certeza que vai agradar. Então eu vou deixar a professora Maurini à vontade aqui para conversar com vocês. Valeu, moçada. Estou saindo de cena. Muito obrigada, Marcos. Bom dia para vocês. Eu vim preparada, inclusive, para que a gente pudesse bater um papo, mas não vai faltar oportunidade, quem sabe num outro momento a gente consiga fazer isso. E eu quero imediatamente passar as questões relativas ao nosso módulo, o teatro dialético em sala de aula. Você olha e diz assim, meu Deus do céu, que coisa é essa, né? Porque quando a gente pensa em teatro, vem à mente aquela coisa, para a maior parte das pessoas, as que acabam não se envolvendo com arte, vem aquela coisa distante num palco iluminado, com uma historinha pronta, uma coisinha distante do nosso dia a dia. Dialética, então, é uma palavrinha que a gente vai aprender na faculdade, né? Porque acaba não convivendo com essa palavra no dia a dia e ela é algo extremamente importante. Eu optei por começar o módulo com a minha proposta de função de universidade. Eu acho que hoje que nós temos a Wikipédia, o Google, temos a tecnologia tão perto de nós, a universidade está num momento de parar e realmente fincar o pé naquilo que é único. Por que vocês resolveram prosseguir os estudos universitários? Onde está o belo, onde está o proveitoso da universidade para a vida do cidadão? E justamente por isso, eu comecei a trabalhar com vocês com essa proposta. Era para ter dado certo, mas não deu, agora deu. Essa proposta que foi retirada do Serenidade, do Heidegger, sobre o pensamento que reflete e o pensamento que calcula. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu procurei explicar da melhor maneira possível no texto, mas às vezes fica uma ou outra coisinha que não passa. As posições que foram dadas por meio dos comentários foram positivas, muito obrigada, mas o que eu gostaria de conversar com vocês, até para auxiliar aquilo que eu escrevi lá no texto, porque às vezes na escrita a gente acaba complicando um pouco mais a coisa. Esse texto do Heidegger foi escrito nos anos 50, mais ou menos. Vamos pensar na Alemanha, destruída pela guerra, o povo estava precisando construir. Aqueles prédios todos no chão, aquela cidade inteira em ruínas. Aliás, uma dica para vocês, tem um filme fantástico do Rossellini, é Alemanha Ano Zero, em que aparece aquele monte de pedra e caos e poeira e fumaça que virou aquele país. O que o alemão começou a fazer depois da guerra? Construir aquela coisa. Você tem que ir para cima, você tem que arrumar isso. O Heidegger foi convidado para ir a uma festa, dar uma palestra, e ele disse que ele estava muito preocupado porque as coisas estavam saindo. Para cima a Alemanha estava sendo construída. Mas ele chamou as pessoas daquele local para pensarem que havia um para baixo sobre o qual eles não estavam pensando, não estava sendo destacado, que seria o enraizamento daquele povo. Onde que é aquele povo, depois de uma guerra para a qual eles foram chamados por motivos nobres, amor à pátria e coisas que defendidas pela humanidade, como que aquele povo se encontraria como nação? Onde estariam as raízes daquele povo?
E nisso Heidegger comenta que para ele há dois pensamentos no ser humano. Há um pensamento que é o que calcula, está precisando arrumar alguma coisa, eu tenho que arrumar isso, então o que eu vou fazer? Vou lá e arrumo. A sociedade está precisando nesse momento que eu faça isso, então eu vou lá e eu faço. Alguém pediu para que eu fizesse isso, eu vou e eu faço. Eu tenho uma inteligência, um pensamento, e você pode pensar a questão pensamento como inteligência, capacidade de articular o pensamento. Eu tenho essa inteligência, esse pensamento, e que me proporciona condições para arrumar, para respeitar, para obedecer, para fazer, para construir um país naquela época. Ou hoje no Brasil, para exercer qualquer função, para entrar numa sala de aula e seguir à risca um plano que foi pré-estipulado, uma ementa. Essa capacidade, ela não deve ser deixada de lado, pelo contrário, ela é uma capacidade a qual nós devemos explorar, mas ela não é única no ser humano. Nós temos também um outro pensamento, uma outra capacidade de inteligência. Nós temos uma parte de nós que deixou Heidegger preocupado na sua época. Por quê? Porque ele não estava vendo ser desenvolvido. E o Heidegger chama isso do pensamento que reflete. O que é esse pensamento que reflete? É aquele pensamento que, a coisa tá, né? O país está lá embaixo, tudo arrebentado. Está arrebentado inteiro, mas eu vou parar. E em vez de começar a construir, eu vou olhar para aquilo e eu vou tirar daquilo uma lição. Eu vou ter um tempo específico. Eu não posso correr atrás de todas as coisas, eu tenho que parar em alguns momentos. Por quê? Porque é uma capacidade humana. E o homem tem a capacidade de parar, refletir, até para que em alguns momentos a gente não siga o fluxo, mas a gente pare e transforme a coisa. E traga para a coisa, traga para o universo, traga para a sociedade, traga para a situação um pensar diferente, uma ideia diferente, uma condução diferente daquela que está tendo. E o Heidegger disse que ele se preocupava com a perda dessa inteligência, desse pensamento, e que pessoas diziam para ele, como? Nunca teve tanta invenção, nunca as pessoas fizeram tanta coisa. Hoje em dia, nunca o pensamento, a inteligência foi tão usada. Ele falou, sim, eu vejo isso, mas eu não vejo o pensamento que reflete estar acompanhando essas ações. Eu vejo as pessoas verem algo, existe uma necessidade, ela está pronta e eu vou atrás dela. Eu não vejo uma forma de transformação dessa sociedade se nós não pararmos, e pararmos neste momento e pararmos em qualquer momento para refletirmos sobre a coisa. Eu coloquei para vocês dois exemplos no texto que eu acho que ilustram um pouco hoje em dia, dois exemplos bem banais ao que aconteceu comigo e eu parei para refletir, essa questão dos pensamentos. Quando eu venho para a universidade, era 8 horas da manhã, tem uma rua aqui em Curitiba em que o pessoal sempre fecha o sinaleiro, o pessoal interrompe e não deixa com que os outros da outra rua passem. Aqui em Curitiba tem um yellow box, que é uma caixa amarela no meio do sinaleiro, as pessoas não podem parar para interromper o passar dos outros carros. E toda manhã tinha carro que parava ali e impedia a ida o trânsito de nós que estávamos na rua, que precisaríamos passar. Certa manhã, 8 horas da manhã, alguém fez isso. Ninguém está 8 horas da manhã na rua para brincar, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem uma série de coisas para fazer. Um senhor de um carro resolveu o problema, enfiou a mão na buzina, ele buzinou, aquele carro que estava ali na frente parado, interrompendo o trânsito, ficou tão desesperado que ele deu ré, virou, se colocou na lateral e nós pudemos passar. Pronto, resolvido o problema. Só que eu estava ali, passando por aquela rua, e quando o homem começou a buzinar, eu comecei a olhar que havia vários prédios residenciais, são 4 quadras cheias de prédios residenciais, e eu fiquei pensando que naqueles prédios poderia ter gente que trabalhou a noite inteira, gente que ficou a noite inteira acordado por problema de saúde, por uma série de problemas, gente que naquele momento tinha o direito de estar dormindo,
e aquela multidão foi acordada por aquela buzina. Esse meu pensamento não resolveria o nosso problema naquele momento. Nós continuaríamos ali parados enquanto aquele cidadão continuasse parado também, interrompendo o nosso trânsito. Mas se eu parar e pensar que existe um outro, que fora do meu contexto imediato existe uma outra pessoa e que essa outra pessoa também merece ser respeitada, se eu parar e pensar nisso, em vez de colocar a mão na buzina e pensar o meu problema será resolvido agora, quem sabe, daqui a algum tempo nós consigamos passar essa reflexão para outras pessoas e compartilhar isso e que esse momento de trânsito como compartilhamento da vida pública pudesse ser ampliado. Foi mais ou menos isso que eu pensei no momento em que eu parei naquele sinaleiro e ouvi aquela buzina. O pensamento que reflete, ele não resolve nada imediatamente, mas é ele que traz as transformações. Gente, se a universidade não se empenhar, se a educação não se empenhar em desenvolver esse tipo de pensamento, se você numa sala de aula não parar e não pensar, eu devo investir no meu aluno para que ele desenvolva esse tipo de pensamento, nós não temos utilidades. Já pensaram que a utilidade do professor, a utilidade da educação é desenvolver no aluno, desenvolver naquela pessoa com quem ele está ali compartilhando as informações, compartilhando o conhecimento, desenvolver a capacidade de refletir, de parar e não ver a coisa pronta, mas sim poder olhar e dizer, eu posso interferir nessa sociedade, nesse trânsito, nessa rua, nessa universidade, nessa escola. O outro exemplo que eu dei foi o da cadeira, que nas escolas públicas, certamente vocês encontrem muitas, né? Isso não é privilégio de universidade federal. Então você chega lá, uma cadeira inteira arrebentada na sala de aula, e você pode chamar a turma para arrumar aquela cadeira, e seria muito fácil, né? São turmas grandes e arrumaria a cadeira, isso se arrumaria bem rapidamente. Ou você pode colocar a cadeira na frente da sala e parar com a turma e dizer assim, gente, vamos ver o que significa uma cadeira dessa maneira na sexta, sétima maior economia do mundo, né? Numa universidade ou numa escola. Até que ponto a educação não passa pelo olhar essa cadeira? Até que ponto eu consigo, como professor, levar o meu aluno de uma cadeira a retirar a reflexão? De um quadro, de uma mesa, de um trânsito, do relacionamento interpessoal. Parar e refletir. De um texto que eu esteja lendo, de uma literatura, de uma peça de teatro. A minha proposta para vocês é que essa minha proposta de papel de universidade seja expandida e que possamos trazer isso e tornar isso o papel da educação no nosso país. Uma educação que forme pessoas reflexivas, pessoas que tenham a capacidade de reflexão, que não comam o manjar do jeito que ele é trazido, não, mas que degustem isso com a capacidade de intervir no manjar, na sociedade, na sala de aula, na educação. E sempre a pergunta com que eu concluí essa parte foi, devemos colaborar? Com certeza. Precisamos de pessoas que colaborem. Estamos num momento, e a pós-modernidade nos traz isso em cada teoria, em que o eu é único, é isolado, é independente e é a prioridade. Colaborar numa sociedade assim é um ato revolucionário. E eu acho que nós devemos continuar nessa colaboração. Mas, sobretudo, a educação neste país e no mundo só vai ter serventia se nos apontar caminhos para transformar essa sociedade tão individualizada, essa sociedade tão sem laços, e transformar essa sociedade buscando um mundo mais justo e um mundo diferente para se viver. Nisso eu entro num segundo momento, que é o momento em que eu trago, vamos ver, agora eu vou acertar, agora já estou esperta,
todas as coisas são múltiplas. Palavrinha, né? Todas as coisas são múltiplas. E o exemplo que eu dei é, vamos colocar uma pessoa no centro da sala, cada um olha para essa pessoa e descreve o que está vendo. Cada um vai descrever algo verdadeiro, ninguém vai estar mentindo, cada um vai descrever algo que existe, que está ali, mas cada um vai ter uma visão diferente desse algo verdadeiro e que existe. E o problema não é nem o cada um, mas é o algo que existe. Tudo no mundo é múltiplo. Vocês estão aí me assistindo e cada um de vocês está vendo sob um ângulo que eu estou falando. E olha que a gente está numa tela totalmente plana. As coisas no mundo são para lá de planas. E todas as coisas têm muito mais do que um significado. Todas as coisas significam de várias maneiras, de maneiras diferentes. E dessa característica da coisa, do fato, do acontecimento, da pessoa, do discurso, é que saem as diferentes interpretações e saem os diferentes pontos que eu procurei tratar com vocês naquela apostila, aquele trabalho. Dentro dessa multiplicidade, nós enxergamos, tendo em vista dois pontos que eu destaquei. Não são os únicos, não são esses dois pontos, mas esses dois pontos, para mim, isso é sob a minha ótica, são os mais importantes. Quando eu olho para uma coisa de determinado lugar, eu vejo de um jeito. E essa coisa chamada de lugar social, que é o lugar em que eu me encontro socialmente, o socialmente abrange o geograficamente, o fisicamente, mas não só isso. A geografia interfere nas questões sociais, mas ela não é única. Se eu nasci nesta casa, linda, maravilhosa, com pais que me amam, condições de vida e condições de trabalho para os meus pais, tive a educação que eu merecia ter como criança, passei para a adolescência com uma educação também que me dava respeito, e aquele meu vizinho do lado que mora ali naquele espaço de ocupação, a quem nada foi dado na vida e a quem os pais acabaram por se perder em algum momento, e que ali pela vida eles tiveram que batalhar e correr e ir atrás, e mesmo estando ali do meu lado, a vida deles era totalmente oposta à minha. Geograficamente falando, nós estamos em lugares similares, mas socialmente falando, estamos em universos diferentes. Esse lugar social que eu ilustrei no escrito pela cadeira, a cadeira em que eu estava fixada em uma cadeira olhando para uma pessoa. Eu não poderia ir para nenhum lugar porque as outras pessoas da turma estavam à minha volta. Eu não conseguia me mexer. Eu conseguia no máximo vir um pouquinho para cá, aumentar um pouco a minha visão das características dessa coisa. Esse lugar, que eu chamo de lugar social e que expande o lugar geográfico, ele também, dessa mesma maneira, consegue ser alargado um pouquinho. Essa é a nossa função, por isso que a gente está aqui conversando hoje, para tentar alargar um pouco mais o lugar social, ampliar um pouco mais esse lugar para eu conseguir ver um pouquinho mais a característica das coisas que nesse momento seria a sociedade em que nós vivemos e atuamos. Além disso, além desse lugar social e algo linkado a isso, que faz parte disso, está o que eu chamei de historicidade. E eu chamei baseado em alguns teóricos, principalmente da análise do discurso francesa. Eles usam esses termos e eu tenho utilizado esses termos também para o meu trabalho, porque eu acho que contempla o pensamento que eu tenho quanto a essas situações. A historicidade é aquele monte de discurso que vai se entrecruzando na tua vida. São aquelas experiências que você vai tendo e pare e pense numa experiência. Essa experiência virá na tua mente sob a forma de discurso. É um momento em que a fala, o dito e aquilo que não foi dito nessa fala se fizeram sentido para você.
se materializaram dentro da sua mente, fazendo sentido. A isso eu chamei de historicidade. O entrecruzamento de tudo isso, para quem vai mais para a área da psicanálise, o Lacan trabalhou com isso mais fortemente, mas nas questões do discurso, a gente pode citar o Péchet, que puxou isso, o Foucault puxou essas questões. E aqui no Brasil nós temos a Eni Orlandi, que trabalha com isso, da Universidade de Campinas, com as questões de discurso. Mas vamos unir então esse discurso ao lugar social em que, esse monte de discursos que está interligado ao lugar social em que estamos, mas que vai fazer diferença quando eu olhar para a coisa. Eu olho para a coisa e eu vejo a coisa dessa maneira. E eu não estou sendo falsa, mentirosa, eu não estou inventando nada, não, eu estou vendo isso. Mas isso não é só a coisa que eu vejo. Eu tenho um livro aqui e se eu olhar esse livro agora, eu vou dizer, nossa, esse livro é um livro que tem uma capa inteira preta, com um título, o nome de algumas pessoas, mas vocês estão vendo o mesmo livro que eu, só que o que vocês estavam vendo era um outro lado. E socialmente falando, a gente não tem como virar a coisa e o acontecimento. A gente é fixo no nosso lugar social. E do nosso lugar social a gente vê uma parte da coisa e é impossível vermos a outra parte. Daí entram questões como as que a gente tratou, que são, primeiro, da ideologia. O que é a ideologia, bem a grosso modo? A ideologia é eu desprezar essa multiplicidade, eu desprezar que a pessoa está ali e que ela é múltipla, e todos nós que estamos descrevendo essa pessoa temos as nossas razões, e dizer assim, o que eu falei tá certo. O professor que chega depois de todos terem relatado, dizendo assim, gente, vocês viram errado, porque a pessoa, na verdade, é um rabo de cavalo, porque eu estou sentado atrás dela, né? Um rabo de cavalo com uma parte de trás das costas. Vocês não conseguiram ver isso? Nossa, desculpe, vocês estão errados. Nesse contexto fica fácil a gente ver, né? Que ninguém estava errado, a pessoa estava ali no meio, cada um estava tendo uma visão. Mas no contexto da sociedade, a ideologia tem regido toda e qualquer sociedade até aqui. Então a gente elege um certo, e esse a gente elege é algo que daria um outro módulo, mas é eleito um certo por fatores econômicos, sociais, políticos, e esse certo faz com que todos os outros sejam errados. Um dos exemplos em que eu usei foi na linguagem. Hoje, existem estudos, existem provas científicas dentro das questões da sociolinguística, levantadas pela sociolinguística desde os anos 70, em que mostram não existe o falar errado. Não é errado, não é nem mais errado e nem mais certo do que nós somos. Nós em comparação com nós somos, é um outro lugar social, é a fala de um outro lugar social. Está tão certo quanto o nós somos. Na faculdade, na escola, nas universidades, você utiliza-se do nós somos, porque esse é chamado de norma padrão, justamente para unificar a escrita. Essa unificação foi uma escolha, ela não nasceu assim. Então, as escolas e as universidades, elas trabalham em ensinar para as pessoas uma forma uma forma unificada de escrita, principalmente escrita mais do que fala, mas a fala também acaba interferindo e trabalhando, a escola acaba trabalhando também a fala após a escrita. Mas essa é a função da escola, não é de forma alguma a função da escola dizer para a criança ou para o adolescente ou para o jovem ou para o adulto, não, o certo é nós somos, o errado é nós A partir do momento em que a educação trabalha com isso, a educação está saindo do verdadeiro, está entrando no campo da ideologia, o campo ideológico, em que diz, o meu é o correto, o meu é o certo. Como eu detenho meios de comunicação, formas de comunicação, eu conto para todo mundo que o meu é o certo. Como você não detém, você que fala
não tem acesso a meios de informação, meios de comunicação, não articula a informação, então você não vai ter voz para defender o seu nós é. E você vai acabar acreditando em mim, dizendo que o nós é que você fala é o errado e o que o nós somos que eu falo é o correto. Daí agora você olha para mim e diz assim, ué, mas então não tem errado e não tem correto? Verdade, não tem errado e não tem correto nas questões de fala. Nós não encontramos... O errado seria alguma coisa como eu somos. Você já ouviu alguém dizer eu somos fantástico? A gramática não aceita o errado. O errado é diferente da variação. O variante, o diferente, ele não sai naturalmente de um falante nativo. Eu nasci brasileiro, eu falo o português desde que eu nasci. Essa fala está interiorizada na minha mente. Essa gramática, e gramática é isso, são as condições, é a multiplicidade da língua. Essa gramática está interiorizada aqui. E eu vou mudando, eu vou variando, porque a língua vai variando. A língua vai se inteirando às sociedades e ela vai mudando. Tanto que se você lê um texto de 500 anos, a carta do Pero Vaz de Caminha é totalmente diferente do que uma carta que alguém escreveria hoje. E ele escreveu no mais nobre dos padrões, né? A linguagem vai mudando. E a linguagem foi um dos pontos que eu utilizei para mostrar para vocês a questão da multiplicidade. Mas isso a gente pode expandir. O que é o ridículo, gente? O que é o comportamento ridículo? Se eu chegar e sentar desse jeito, eu vou estar sendo ridícula? E até que ponto eu vou estar sendo errada? Eu estou conversando com vocês. Se eu estou conversando com vocês, eu tenho que tentar alguma maneira de me comunicar da melhor maneira possível. Para mim, a forma de escolha, de acordo com o lugar social em que eu me encontro e com a historicidade que eu tenho, se eu sentar, falar aqui paradinha com vocês, vocês vão acabar prestando mais atenção no que eu falo do que em mim, o que eu acho que é a coisa legal. Mas se eu quiser falar o que eu falo assim, se eu achar que assim eu falo melhor, por que eu vou estar errada? Me respondam. É a essa reflexão que eu quero levar vocês. Porque se a escola e a universidade não chegar ao ponto de questionar sequer a forma de sentar, e você chega para o aluno e diz assim, senta direito. Tá direito por quê? Porque o meu jeito de sentar é errado, é torto? Você pode se pautar pelos estudos da questão óssea, da fisioterapia, postura. Então tem uma questão de saúde aí. Mas normalmente não é a questão de saúde que eu vejo. Eu vou achar um desrespeito um aluno sentar com o pé na cadeira. Isso é ideológico, isso é ideologia. Eu procurei trazer esse outro ponto de vista, esse outro exemplo para vocês, para tentar facilitar, porque eu vi que o 2 ficou mais complicadinho que o 1, né? O entendimento do 1 foi mais fácil do que o entendimento do 2, pelo que eu vi ali no comentário de vocês. Mas porque não é simples mesmo. A gente está aqui no comecinho de conversa sobre alguma coisa e esse módulo vai terminar e vocês ainda estarão no comecinho. Eu, em muitos assuntos, eu tenho estudado isso há muitos anos, gente. Eu tenho dedicado anos da minha vida nesse estudo, nas questões da dialética. No teatro, na sociedade, eu atuo em duas áreas, né? Eu atuo na área da comunicação e na área do teatro, tanto na prática quanto na teoria, academicamente e na teoria e na prática. Eu sempre trabalhei com isso e às vezes eu paro e eu vou descobrindo coisas, falo, pô, como é que eu nunca pensei nisso, né? Que bom que alguém pensou para ficar me contando. Então, o que eu estou conversando e passando para vocês não é um conhecimento fechado, mas são propostas para que a gente amplie a nossa reflexão. E aí a gente chega na palavrinha do mal, né? Dialética. O que é a dialética? A dialética é justamente eu entender que o fato é múltiplo. Que como não tem certo, não tem errado, eu tenho um ponto de vista.
parto do meu ponto de vista para defender os meus argumentos, as minhas razões. E a dialética acontece quando eu, com o meu ponto de vista, com o meu lugar social, me confronto com o seu ponto de vista e o seu lugar social. Vamos pensar na pessoa que está no meio da sala. Eu posso sentar, escrever o que eu estou vendo, descrever essa pessoa e passar a vida achando que essa pessoa é só isso. E não ter o mínimo contato com quaisquer outros pontos de vista, opiniões sobre essa pessoa. Mas se no momento em que eu digo, não, gente, ó, eu sou professora e eu disse que essa pessoa é um rabo de cavalo com uma parte de trás das costas, e alguém que está na frente diz assim, não, mas ela tem os olhos castanhos mais lindos que eu vi na minha vida. Eu olho para a pessoa de novo e digo, não, ela não tem olhos castanhos. Tem! E eu não vou ter condições de sair do meu lugar social para ver os olhos castanhos. Mas o que eu posso fazer? Eu posso ir contrastando as minhas informações com as informações daquela pessoa. Eu posso ouvir o que essa pessoa está falando e unir o que essa pessoa está falando ao que eu estou falando. E daí eu pego uma pessoa que está meio na lateral e outra que está mais do outro lado. E eu posso trazer o meu ponto de vista, mas também ouvir o deles e debater com eles e dialogar com eles. E dali, esse meu ponto de vista sair transformado. Por isso que a dialética é importante. Porque eu tenho a noção concreta de que eu sou pregada no meu lugar social. De que eu não vou conseguir sair do meu lugar social. Mas eu posso ampliar a minha visão de mundo, a minha visão das coisas, por meio do confronto e do contraste. Eu também posso pegar aquele que está aqui junto comigo e outro que está aqui junto comigo. E posso debater só nesse contexto. Eu vou estar ampliando realmente, em alguma medida, o meu lugar social e eu posso passar a vida fugindo do contraste e do confronto, tanto das ideias quanto da sociedade. Até que ponto isso será uma opção? Não é uma opção para nós aqui. A opção para a educação, e quando a gente olha e diz assim, a educação é o primo pobre do nosso país, como é triste, né? Eu posso realmente sentar com outros 2 ou 3 professores e ficar dizendo, nossa, como é triste a nossa vida, né? Ai, como a gente queria ser valorizado. Ou eu posso levar o meu ponto de vista para as pessoas que discordam dele, e ninguém vai discordar que a educação é importante para o país. Mas de que forma isso será apresentado como discordância? Não, a importância é importante, mas a gente tem outras coisas mais importantes. O investimento para a educação não vai ser dado agora porque a gente tem outras coisas para tratar. Como convencer essas pessoas de que essas coisas poderão vir? E aí entra o pensamento que reflete, o reflexivo. Vir num segundo momento se o investimento para a educação for dado agora. Isso é dialética. E eu apresentei alguns exemplos para vocês de dialética sobre a questão histórica. Os gregos começaram lá o Heráclito, que é chamado de pai da dialética. O Heráclito passava... Eu sempre falo que os gregos fazem isso porque eles tinham escravo, gente. A maior parte da população sofrendo e o Heráclito sentado, olhando lá para sentado, olhando, e vendo aquilo, porque olhem para uma cadeira ali, esteja perto de vocês. Eu estou olhando para uma cadeira que tem aqui na minha frente, e vendo essa cadeira, eu acho que ela não muda, ela está igual. Ela não... Né? Se daqui a 5 anos eu vier nesse mesmo lugar e essa cadeira estiver parada, eu vou ver que essa cadeira vai estar diferente. Uma cadeira nova é diferente de uma cadeira com 5 anos, mesmo sem uso, parada ali os 5 anos, sem um plástico em cima, ela vai estar diferente. Se eu vir daqui a 10 anos, eu vou ver que ela vai estar bem diferente. Daqui a 50 anos, eu duvido que tenha sobrado alguma coisa dessa cadeira aí, sem ninguém sentar nela, ela está parada. O Heráclito, olhando para essas coisas, parado na vida, ele disse assim, nossa, eu não estou parado. E nada no mundo está parado. Tudo está em total e constante transformação. Então, o que eu vejo, o que parece, não é.
O que parece está. E pensando nessa questão da transformação, ele começou a trabalhar com esse pensamento de que as coisas só podem ser vistas se vistas em transformação. Depois chega o Platão e, como idealista, como alguém que trabalha com o mundo, com duas formas da ciência, e eu deixei isso para falar um pouquinho quando eu for falar do Marx, mas ele acreditava que havia o mundo material, e um mundo que ele chamava de o mundo das ideias. Nesse mundo das ideias, para ele, as ideias estavam todas colocadas. Então, tudo o que a gente vier saber do mundo já está lá. O Platão já estava lá no mundo das ideias. Como que a gente faz para chegar lá? E o Platão ia com seus discípulos, com seus alunos e começava a fazer perguntas para eles, e eles não sabiam muito bem no começo, mas daí, por meio dessa pergunta, desse diálogo, desse questionamento, ele via que eles iam se apoderando de ideias que eles não tinham antes. A dúvida, o questionamento levava essas pessoas ao aprendizado, ao crescimento, a conseguir as ideias do mundo das ideias. Depois veio Aristóteles e continuou numa linha diversa do Platão. Aristóteles veio para um lado mais materialista e ele olhava assim, nossa, o que é isso? Isso aqui é uma mesa, tá? Mas isso aqui também é madeira. Então a diferença entre uma madeira, que é a base, que é a coisa, que é a matéria, é a forma que ela vai tomar. Então uma porta é uma madeira, uma mesa é uma madeira, mas uma mesa não é uma porta. E isso é dialético. Forma e essência, elas se contrastam. Depois desses estudos eu passei para a questão do Kant, e o Kant trabalha como dialética, ele trabalha com as questões do pensamento, dividindo a razão da experiência. Um dos exemplos do Kant eu posso sentar e dizer que Deus existe, e alguém na minha frente pode sentar e dizer que Deus não existe. Nós vamos passar o mundo, eu com a minha tese, Deus existe, e ele com a antítese, o contrário da minha tese, dizendo Deus não existe. E nós passamos a vida debatendo, e nós vamos levantar argumentos, e nós nunca chegaremos a uma síntese dessa discussão. Por quê? Porque a nossa discussão, todas as discussões, elas passam pelas questões da razão. Nós vamos debater e usar argumentos obtidos na nossa razão, mas não na nossa experiência. Para o Kant, a dialética, o contraste, essa questão, o embate entre a razão e a experiência. Porque a razão me leva aonde a experiência nunca vai me levar. O mundo é finito ou infinito? Nunca vou experimentar isso. Eu nunca irei até a infinitude de nada. Porque eu, como experiência, sou restrito. Mas a razão é ampla. Então nós vivemos nesse contraste, nesse confronto, nessa dialética. Final do século XIX, chega um cara chamado Hegel. E o Hegel, em vez de se conformar com a proposta do Kant, de que não há uma síntese nesse final da coisa, então ele partiu dos estudos do Kant, mas ele tomou uma outra perspectiva. Ele já partiu daquilo que o Kant disse que não existiria, que é a síntese. Então, para o Kant, você tem uma tese, o outro uma antítese, e vocês ficam debatendo. Como não há experiência, nunca haverá síntese. O Hegel já disse assim, pelo contrário, tudo é síntese. A minha tese já é a síntese de uma antítese e uma tese anterior a mim. No momento em que ela se torna síntese, ela já vira tese. No momento em que ela se torna tese, automaticamente já entra algo que contraste com ela. Porque lembra, a coisa é múltipla, e o Kant não tinha esses estudos da multiplicidade, o Hegel, desculpa. Nos estudos da multiplicidade ainda não havia, eles não haviam chegado ainda no tempo do Hegel, mas hoje, como a gente tem
esses estudos sobre multiplicidade desenvolvidos no século XX, a gente consegue ler o Hegel sob essa ótica. Então, como a coisa é múltipla, a partir do momento que eu tenho uma tese, uma visão, uma opinião, a outra também já está existente aqui. E pela dialética eu confronto essas ideias. Eu confronto o fato de eu ver um rabo de cavalo e uma parte de trás das calças com alguém com olhos castanhos, e eu vou juntar aquela informação com essa e formar, então o que eu tenho aqui no meio é alguém que tem, que usa rabo de cavalo com olhos castanhos, e uma outra pessoa diz assim, não, mas eu só vi a lateral, então para mim é isso. E essa antítese de quem só viu a lateral e não viu nem os olhos castanhos e nem o rabo de cavalo, ela naquele momento ela já está existente, ela já existe, e nós tomamos contato com ela para gerar uma síntese. E assim todas as coisas são formadas. Vamos pensar numa sociedade com todas as pessoas na mesma altura. Se todo mundo tivesse 1,90 m, 1,90 m não seria alto. Já pararam para pensar nisso? O meu 1,62 m, que eu defendo como média, lá no Nordeste em alguns países da África, nossa, eu sou uma sumidade, chego lá, tô maior que todo mundo. Agora, uma amiga minha que tem a minha altura foi para a Rússia e mandou um e-mail assim, amiga, acho que aqui nós não seríamos médias, nós seríamos baixas. Porque as mulheres russas têm todas acima de 1,75 m, 1,80 m. O que eu quero mostrar com isso? Não existe alto se não existe baixo. Então, quem faz o alto é o baixo e quem faz o baixo é o alto. Se eu não tiver essas duas visões, a coisa simplesmente deixa de existir. Na linguística existe algo chamado de par mínimo. O que é par mínimo? Ele faz parte das questões de som, de fonologia. Se eu não tenho um outro som que contraste com esse, dentro do léxico, dentro das palavras, se eu não tenho duas palavras modificadas por um som apenas, essa palavra para mim não existe. Por exemplo, por que o ra, orá e olá para mim são diferentes? Porque no português existe o ralo e o raro. Como tem raro e ralo. Para mim, esses sons são audíveis. Eu ouço o R e o L. Isso é desenvolvido. Eu tenho um par mínimo, duas palavras com um som que criam essa diferença. E por isso eu ouço isso. Nas línguas orientais, em várias línguas orientais, isso não existe. Então, quando chega um chinês aqui no Brasil e vai falar ralo para raro, ou vai falar laranja para laranja, eu digo, nossa, ele falou errado, ele não falou errado. O povo, ele não ouve, como na sua perspectiva, no seu som, nos sons que ele ouviu desde que nasceu, o L e o R não são diferenciais na sua língua, ele deixa de desenvolver a capacidade desse diferencial. É o que acontece conosco, por exemplo, quando eu olho no inglês, eu vejo que existe diferença entre pitch e pitch. É tudo mas se eu falo aqui no Brasil tio e tio, eu estou falando uma palavra só. Não existe no português duas palavras que o i e o i sejam o diferencial. Então, quando eu chego lá fora, eu falo tudo errado, né? Eu confundo bitch com bitch, e daí o pessoal acha que eu sou mal criado, e eu não sou, eu só não ouço essa diferença. E eles ouvem, para eles, isso é palavra totalmente diferente. Daí isso gera piadinhas, mas é puro desconhecimento de falta de par mínimo. É puro desconhecimento de que, se não existe o diferente, a coisa deixa de existir. No alemão, eles têm vários o R deles começa aqui, né? E a gente não consegue dar conta desse troço. Existe uma palavra, e eu vou falar errado para um alemão, porque eu sofri muito com essa palavra, que é Haare. Se Haare tem um R que faz aqui, tem um outro R que faz aqui, assim, em algum lugar por aqui. Para mim é tudo Haare.
que é o ha-re, né? Porque na verdade eles falam um ha-re, que é o cabelo. Uma coisa tão fácil, né? Cabelo. Mas a gente chega para falar e o alemão não entende isso. E quando eu estive lá, eu tive essa experiência de procurar uma revista, que uma pessoa pediu para eu levar revistas sobre cabelos, e eu chegava e falava ha-re, dizia ha-re, tipo, daí depois eles falavam ha-re, muito normal. Eles pensavam assim, nossa, como é que essa pessoa não sabe que o ha é tão diferente do ra? Não sabe, porque no português não existe nenhuma palavra que, se eu falar raro, seja diferente de raro. Não existe esse som. Como não existe o som, não existe a coisa. Para mim é uma coisa só. Pergunte para qualquer alemão, ele vai dizer que a coisa é totalmente diferente. O ra é totalmente diferente do ra. Outro exemplo fantástico, o esquimó tem um monte de branco. Nós no Brasil temos vários verdes que as pessoas lá fora não enxergam. Como não enxerga verde? Eles enxergam verde, eles não veem a diferença entre um verde musgo e um verde bandeira, por exemplo. O chinês tem um monte de vermelhos que nós não enxergamos. Um chinês olha e diz assim, não, esse aqui é o tal e esse é o tal. A gente olha, não, isso aqui para mim é vermelho. Mas você não consegue ver o quanto eles são diferentes? Não, eles não são diferentes, são vermelhos. Como eles têm e usam e trabalham, como nós temos, devido à nossa diversidade de flora, muitos tons de verdes, nós nos acostumamos pelo contraste a enxergar que existem vários verdes. Senão a coisa não existe, gente. A dialética é muito mais do que uma ideia que eu vou plantar. Não. A dialética é a nossa relação com o mundo. A dialética sou eu conhecendo o mundo. Eu conheço o mundo pelo contraste, pela diversidade, pelas coisas diferentes. E aí, estando claro esse ponto, eu chego no terceiro ponto, terceiro livro que nós fizemos, em que eu pego o povo que interferiu diretamente no Brecht. Porque daqui para frente eu começo uma linha um pouco mais prática dentro do teatro, né? Uma teórico-prática, e para isso precisaria desse ponto de ligação, que são os teóricos, que trabalham com a dialética, com a questão da multiplicidade do fato, e que acabaram por intervir no trabalho do Brecht. E aí eu coloco o Marx. O Brecht foi um escritor marxista, e é bem interessante porque ele foi ler Marx 8 anos depois dele estar escrevendo e compondo, e depois que ele leu, em vez de ele dizer, escreverei como este homem falou, ele disse assim, não, eu queria que este homem estivesse no meu público. E aí está um ponto muito importante da dialética do Brecht. Para o Brecht, a dialética deveria se dar no público, no interlocutor. Então, as questões dialéticas, diferentemente de toda a literatura marxista que surgiu dentro do realismo marxista, em que se mostravam os lados opostos no palco, e havia esse contraste e essa dialética no palco. Então, a diferença de classes, porque o Marx pegou a teoria do Hegel e disse assim, o cara fica falando só no mundo das ideias? Não, você tem que trazer isso para o mundo da matéria, porque o que existe é matéria. E essa dialética desenvolvida pelo Hegel, o Marx trouxe para a matéria, e esse confronto das classes sociais, das diferenças sociais, deveriam ser desenvolvidos os dois no palco. O Brecht tem uma outra abordagem. Ele disse, aqui eu vou desenvolver um lado e procurar fazer com que o meu espectador desenvolva esse outro lado. Que a dialética se dê, em vez de se dar no palco, se dê entre o espectador e o palco. Quero abrir um parênteses só para aquela explicação que eu disse que ia dar quando eu falei um pouco do Platão. Existem duas grandes linhas da ciência. Tem aquela linha em que acredita que eu sou matéria, e fora de mim, fora da minha matéria, mesmo que seja dentro da minha mente, mas existe algo que não é matéria, que está num mundo sobrenatural, que alguns chamam de alma, outros de espírito, outro do mundo das ideias,
Então existe esse dualismo entre matéria e ideias. Existe toda uma linha científica desenvolvida dentro da corrente idealista. Dentro desses sobre os quais eu falei para vocês, a gente pode citar o Platão, o Kant e o Hegel. Eles seguiram essa linha idealista. Mas havia também outras pessoas que desprezavam esse outro lado e desenvolviam só a matéria. E acho que foi no século XVII, mais ou menos, teve um cara chamado Spinoza, que desenvolveu uma teoria dizendo assim, olha, o que existe é matéria. Então tinha uma matéria antes que era uma célula. Essa célula foi se desenvolvendo, formou o mundo, formou as pessoas, e ela desenvolvendo nas pessoas, essa célula é capaz de trazer aquilo que a gente acha que é ideia, espírito. Então, tudo está dentro da matéria, tudo é matéria. Inclusive os nossos pensamentos que a gente não enxerga, mas eles fazem parte dessa matéria. Matéria é o que você enxerga, o que você não enxerga, o que você acha que é matéria e o que você acha que não é matéria. O Spinoza desenvolve como matéria, e daí saiu Darwin, a teoria do Darwin nasceu disso. Dentro desses nossos estudos, e é do Marx. Ele é materialista, ele defende que a coisa é vista como matéria, e como que se dá a dialética, se dá no contexto social, dentro do que ele chama de lutas de classe. Então, toda a ideologia que nós servimos é a ideologia de uma classe, que é a classe dominante. Então ela diz, o meu é certo, e todo mundo segue isso que é certo. Para o Marx, tudo o que a gente viu até agora, o Marx trouxe para o campo da matéria e das divisões sociais. O Brecht pegou essa linha materialista do Marx dentro de um ponto que eu coloquei, eu não sei se vai aparecer ali. Errei de novo, tudo bem, voltando. Daquela frasezinha que eu deixei ali, que ela está menorzinha, mas ela não é menos importante. O Marx coloca num dos seus escritos que existia um mundo a ser transformado. E em cima dessas teorias da dialética, e o Brecht buscou também no Hegel, mas sob a ótica do Marx, todo esse trabalho de dialética, de ciência, de questionamento, de dúvida, de ampliação de conhecimento e de arte, porque a gente, afinal, está falando de teatro, e diz assim, só vale a pena fazer arte, só vale a pena abrir a boca se a gente acredita que existe um mundo a ser transformado e se nós estamos dispostos a intervir neste mundo. Antes do Marx, porém, a gente precisa falar sobre um outro... Antes não, depois do Marx mesmo, porque o do Marx o que importa é justamente essa questão. Existe um mundo a ser transformado e ela é básica na teoria do Brecht. Tudo o que o Brecht fez foi visando a transformação da sua sociedade daquele momento. Todo autor, todo escritor, ele é fixo. Seu lugar social, assim como o nosso é fixo. Ele está linkado a uma época e a um espaço. Foi isso que o Brecht fez. Ele ampliou o seu espaço social com esse monte de estudos. Então ele foi para os estudos sociológicos, pegou o Marx, o Hegel, foi para os estudos de dialética do Kant, chegou nos gregos. Assim, da mesma maneira, ele fez com as questões do teatro. E se até aqui nós falamos sobre esses estudos sociológicos do Brecht, que foram fundamentais para o desenvolvimento da sua teoria, agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho dos que influenciaram e do grande influenciador, até porque você tem que conhecer alguém para teimar com ele, dentro da linha da teoria do teatro. E aí entra, gente, a teoria do Aristóteles, que se nós formos colocar em nível de importância nas teorias de teatro, ela é a teoria mais importante do teatro até os nossos dias. O Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, fez uma análise das peças gregas que foram feitas 300 anos antes dele, 300, 400 anos antes dele, e tirou alguns pontos para construir uma teoria sobre a tragédia. E essa teoria é uma teoria fortemente política, com um teor fortemente político. E o teor político é o que eu vou utilizar aqui,
porque foi esse teor combatido pelo Brecht e pelo Boal, e tão bem estudado por um e por outro, principalmente pelo Boal. O Boal, no seu livro... aqui, voltando. No seu livro Teatro do Oprimido, faz um estudo da teoria do Aristóteles, e nos apresenta ali, mostra o quanto é política a questão do Aristóteles, a questão dessa teoria do teatro. Então, o teatro entrou e começou desde os seus inícios, desde os seus primórdios, como uma teoria política. E isso nos traz até aqui, ao teatro dialético em sala de aula. Então, vocês viram que eu coloquei alguns pontos como verossimilhança. Para o autor Peter Zonde, a palavra mais importante da teoria do Aristóteles é verossimilhança. O que é verossimilhança? Verossimilhança é aquilo que parece verdadeiro dentro de um determinado contexto. Enfim, o Aristóteles... Antes do Aristóteles, deixa eu explicar verossimilhança com um exemplo. Eu acho que eu coloquei, e isso eu não lembro se eu coloquei, mas se eu não coloquei, vale conversar com vocês agora. Existe o filme de um homem que trabalha num jornal de óculos, todo nerd. Coloquei, né? Acho que na apostila o Marx fez assim, mas sabe, teria apostila melhor que eu. Existe um homem que trabalha num jornal, é todo nerd, de óculos, meio bobão. Mas este homem não nasceu no nosso planeta, ele é de um outro planeta. E de vez em quando acontece alguma coisa, esse homem faz assim, né, com os óculos, porque ele tem uma visão, raio-x, ele vê todas as coisas. Ele entra numa cabine telefônica, sai com uma roupa ridícula, voando na sua capa, e vai lá e defende e protege o mundo. Quando sai o anúncio já pro filme que mostra esse homem, eu vou lá e compro. Sento lá no meu lugarzinho de cinema e vou sofrendo com ele. E vou odiando o Luthor quando briga com ele, e dizendo, ai, como ele é terrível. Não, vai lá, Superman, você vai conseguir. Isso, vamos, eu vou. E vou sofrendo junto com ele. No final, é claro, ele ganha, porque ele é mocinho, isso e aquilo. Mas eu tô ali, tô inteirada. E eu tô fazendo parte daquilo. E aquilo que, falando desse jeito, parece uma coisa ridícula, não é. É algo verdadeiro num contexto. É um super-homem que vem de fora de um outro planeta, que consegue ser resistente a tudo, menos a kryptonita, e que consegue fazer com que aquelas minhas 2 horas sejam cheias de aventura, porque eu estou me envolvendo com ele. Eu estou deixando com que aquele contexto me envolva, porque aquele contexto é verdadeiro dentro dele. O Luthor faz parte do contexto, a Lois Lane, né, eu me sinto totalmente ofendida como jornalista, porque aquela mulher é uma tapada, né, gente? Ela não consegue enxergar que ele é o Superman. Mas a gente acredita nisso e a gente torce pela Lois Lane. Mas a minha proposta é, se eu tô lá, e ele sofrendo, em vez dele entrar numa cabine telefônica, por que uma cabine telefônica, né? Mas tudo bem. Ele desce e pega o carrinho dos Flintstones. No momento em que ele sai e tem aquele carrinho da pré-história lá embaixo, eu paro e digo assim, ué, alguém errou o filme? O que está acontecendo? Entrou alguma coisa? Não é o filme do Superman? O que está acontecendo? Isso é mentira. Isso não é verdade. O Superman não anda no carrinho dos Flintstones. Alô, quem fez isso? Fez errado. Gente, no momento em que o Superman descer no filme, nesse filme inventadinho aí, e entrar no carrinho dos Flintstones, eu vou quebrar o meu contrato ficcional, eu vou quebrar o meu envolvimento com a coisa, eu vou ter uma ação racional e dizer assim, não é verdade, isso é mentira. Ué, mas e o resto era o quê? O resto era verossimilhante. E verossimilhante é isso, independente do contexto, independente da verdade ou da mentira que ocorra com relação a um outro mundo, nesse mundo ele deve ser verdadeiro e coerente. E tudo que o Aristóteles colocou na sua teoria,
Ele visa essa verossimilhança. Por quê? Porque enquanto ele está fechadinho e verdadeiro no seu contexto, vai estar ocorrendo comigo o que ele chama de catarse, ou purificação. A purificação que se dá, e ele coloca por duas maneiras, pelo terror, o terror de ver aquele nobre sofrendo, e pela compaixão, o sentir dor junto com ele. O Aristóteles falou de algo bem fechado, que era a tragédia grega. O que é uma tragédia grega? Uma tragédia grega é um texto teatral em que mostra um nobre que corre atrás de algo nobre, algo verdadeiro, mas ele corre fugindo do seu destino. Então, esse nobre tem um destino. E não é qualquer destino, porque os gregos tinham nomes diferentes para destino. A gente fala destino é destino. O grego não. Ele fala, existe um destino que é um destino mau, um destino de maldição, a moira. E o nobre tem essa moira aqui, tá ali, ó. Alguém diz para ele, ó, você vai casar com a tua mãe, ter 4 filhos malditos e matar o teu pai. Não nessa ordem, né? Você vai matar o teu pai, casar com a tua mãe e ter os 4 filhos malditos. Daí então esse nobre foge disso a vida inteira. Ele fugiu disso. Mas chega um momento em que ele cai, mesmo na fuga, mesmo dando toda a volta, ele cai na moira. Por quê? Porque não dá para fugir. Por quê? Porque é a sua maldição. Ele não foge disso. Então, de que adianta fugir disso? E eu lá no teatro eu preciso ir sofrendo essa catarse, sendo purificado de tudo que é ruim em mim, vendo o sofrimento desse nobre. Pela leitura do Boal, como que isso se faz? Pela leitura do Boal, mas eu vou só usar o argumento do Boal, mas eu vou usar um jeito Maurini de falar a coisa. Tá? O Boal não usa a questão jumento e trabalhador, não, mas eu digo assim, aquele jumento do escravo e do trabalhador que trabalhou o ano inteiro. No final desse ano, ele tem direito a participar o dia inteiro do festival grego com várias tragédias. Inclusive as mulheres. As mulheres tinham que sair na hora das comédias, mas na hora das tragédias estavam lá. Então estava a família lá assistindo aquele nobre sofrer. Só que essa família, por um ano, trabalhando, vendo aquela nobreza lá, no bem bom, sentado, bem folgado, eles já estavam pensando em fugir desse estado deles, e talvez eles já estivessem até conversando, dizendo assim, e vamos rebelar. Ó, a gente é a grande maioria desse país se mata de trabalhar para esses nobres não fazerem nada, gastarem todo o nosso dinheiro, destruírem tudo que a gente tem e ainda não nos valorizarem. Vamos nos unir. Então eles talvez estivessem nesse momento do seu diálogo quando eles fossem para lá, para os festivais gregos, assistindo peças de tragédia durante todo o dia. Lá eles iam olhar aquele nobre a quem eles enxergavam sempre de longe. Ali o nobre estava um pouco mais perto deles, porque ali mostrava o sentimento do nobre, mostrava quanto o nobre queria acertar, o quanto o nobre queria fazer certo. Mas o que o nobre fazia? Querendo fazer certo, ele acabava errando e caindo na sua moira. E por meio do envolvimento que aquele trabalhador tinha naquele momento com aquele nobre, aquele trabalhador dizia, nossa, me rebelar, fazer qualquer revolta, ir contra a lei, é tentar fugir da moira. Se eu fugir da moira, eu vou cair nela de um jeito mais terrível ainda. E dessa maneira, a peça teatral conseguia ser um elemento, um instrumento político para a Grécia Antiga, para acalmar os nervos, para purificar as pessoas dessa doença que era a revolta que elas tinham. Que era doença assim, catarse é retirado de um termo médico. Vocês sabem que Aristóteles escrevia tudo, né? Matemática, para comunicação, para teatro, para medicina. Então, catarse foi um termo que ele não retirou do seu estudo sobre teatro, e sim do seu estudo sobre loucura. O que o pessoal fazia? Quando a pessoa estava louca e gritava e não conseguia ter uma vida normal, as pessoas a internavam num lugar onde muitas pessoas
ficavam gritando com ela. O objetivo é, com o grito dos outros, eu iria me purificar dos meus próprios gritos, das minhas revoltas, das minhas dores, dos meus males. Para isso deveria existir o teatro, segundo a leitura do Boal e do Brecht, iniciou com Brecht, mas o Boal fez essa leitura completa do teatro do Aristóteles. Para que isso acontecesse, o Aristóteles disse, tá, o que é teatro? Teatro é ação. A palavra drama, ela nasceu da palavra drontas. Drontas são os agentes, isto é, aqueles que executam uma ação. Então é uma ação no palco. Por exemplo, a peça do Édipo Rei, que é essa peça em que ele é condenado a fugir da mãe e tal, ele é condenado a matar o pai, fugir da mãe, tem 4 filhos com o pai e a mãe. A peça toda se dá num momento da ação, numa ação. É a ação em que está tendo praga na cidade de Tebas, e o Édipo se revolta contra essas pragas e diz, eu vou descobrir de onde está vindo, qual é essa maldição que está vindo. E vai atrás para descobrir o que está acontecendo e descobre que ele é a causa da praga, porque ele amaldiçoou a cidade sendo rei. Como ele matou o rei, ele não sabia que era o rei, ele não sabia que era o seu pai, foi quando ele viajava, que ele acabou matando essas pessoas. Ele se casou com a mãe e ele não conhecia essa mãe também, porque os pais, quando souberam que o filho seria amaldiçoado, os pais mandaram matar esse menino, mas a pessoa ficou com pena de matar e deu ele para uma família muito longínqua. Então, tudo foi trabalhando para que chegasse na Moira. E quando ele descobre que ele caiu nessa Moira, daí acaba a peça. Então é esse momento da ação em que se dá a tragédia ou a peça teatral. Peça teatral é o desenvolvimento de uma ação. Como esse desenvolvimento? De forma linear, tudo grudadinho, elencadinho, em direção a um clímax ou uma catástrofe, como é no caso da tragédia. Essa ação por Aristóteles, e o Aristóteles, o que ele coloca como regra e lei é que só há uma ação. Ele não diz que só há um tempo e só há um espaço, mas ele recomenda que essa ação seja desenvolvida num espaço limitado. E já saiu muita fala do que foi esse espaço, esse espaço limitado, né, em primeiro lugar, que num lugar só, porque ele dizia assim, tá, se você fizer uma cena aqui na Grécia, outra cena lá no outro país, imagine, todo mundo vai sair da catarse, vai sair da verossimilhança, não vai ser verossimilhança. As pessoas vão dizer assim, nossa, mas não é verdade que eles não estão mais naquele contexto, né? E a pessoa pode acordar para a coisa, quebra-se a catarse, porque se quebrou a empatia. Então, o Aristóteles recomenda que isso seja feito num espaço limitado e seja feita também dentro de um tempo limitado. O Aristóteles diz, olha, de preferência que essa ação não extrapole um dia, que não passe do raiar do sol, porque senão os gregos estão ali assistindo e eles só assistem até o final do dia. Como é que eles vão acreditar que a coisa está passando de um dia para o outro? Mas é bem interessante, gente, essa é uma visão do Peter Zonde, quando ele faz a análise do Aristóteles também. A gente entender que para o grego a questão de tempo era mediada por 2 pensares. Então havia o Cronos, o deus Cronos, que era o deus do tempo cronológico, esse deus impiedoso que mata os seus filhos, que não para, um tempo que pode ser medido e que eu devo ter, né, andar certinho, porque é o tempo que vai me matar, né? Acabou a minha vida e eu morri. Mas existe um outro tempo, que é o tempo dos deuses da época, o tempo dos imortais, o tempo que era fechado em si mesmo, não era medido em horas, não era medido em minutos. E o tempo do grego para o teatro era esse tempo eterno. Uma ação deve ser desenvolvida nesse tempo, em que eu não pense no tempo, em que eu saia dessa coisa do pensar e do marcar e que ela se desenvolva dentro desse tempo da eternidade. É o tempo do sentimento, o tempo da compaixão e do terror. Qual é o tempo do medo? Qual é o tempo da esperança? Qual é o tempo da compaixão? Então é interessante que a gente entenda esses 2 tempos
essas duas visões de tempo do grego para entender a proposta do Aristóteles para o tempo teatral. Além disso, eu elenquei algumas outras influências para o Brecht, que foi o teatro da Idade Média. Na Idade Média, eles romperam com Aristóteles e com os gregos. O que fizeram? Vamos, então, fazer um teatro totalmente diferente, pautado no quê? Nas histórias bíblicas. História bíblica, o que é? Se for contar, Jacó saiu lá da sua terra, foi em tal lugar, o que é isso? Isso é uma narrativa. Então eu vou pegar de uma narrativa e lá eu vou trazer para o texto teatral. Eu vou desenvolver essa narrativa. Essa narrativa que tinha só como... o que unia essa narrativa era só o personagem bíblico, o acontecimento bíblico. Mas ela não se preocupava com unidade de tempo e de espaço. Assim, quando eles encenavam a vida de Jacó, por exemplo, eles pegavam desde Jacó, dessa idade, passavam-se anos e anos encenando. Também o Jacó viajou de um país para o outro, então eles quebraram com a unidade de espaço. Não era preciso ser desenvolvida em um lugar só. A ação poderia ser desenvolvida em muitos lugares, totalmente diferentes. E, sobretudo, essas características de ter um narrador que ia explicando para as pessoas. Tanto que o teatro dominante da Idade Média, que é o teatro das igrejas, ele se dava em praças e quem mudava de lugar eram os espectadores. Então era uma praça e os palcos eram construídos na praça. Então o espectador chegava no primeiro palco, logo em seguida ele vinha, a segunda cena era no segundo palco. Em vez de se mudarem as cenas em um palco, havia vários palcos e havia um narrador que, juntamente com as questões dramáticas, juntamente com o embate no palco, ia orientando o público quanto ao que estava acontecendo, o que era aquilo que estava acontecendo e o que iria ocorrer. O Brecht puxou essas características de narrativa também da Idade Média. Outro ponto que não claro que acabou interferindo, mas é muito de dedução e que tem a ver com a proposta do Brecht, foi uma fala do Schiller. O Schiller foi um escritor século XIX da Alemanha. Ele esteve entre o romantismo, o classicismo e o romantismo. Então, no classicismo, eles buscavam pegar o Aristóteles e colocar no teatro. Vamos trazer novamente o Aristóteles para o teatro. Então, vamos pegar a teoria, vamos pegar aquelas tragédias gregas, o texto grego que já existe, vamos reformular isso, vamos fazer um texto de acordo com o que Aristóteles falou. E o Schiller e o Goethe, outro escritor alemão da época, eles trocavam várias correspondências, dizendo assim, nossa, mas é que teatro é algo linkado, né? O teatro grego era linkado à sociedade grega. Se nós não temos a sociedade grega, como que vamos trazer o teatro grego? Vamos desvinculá-lo da sua sociedade? E eles conversavam bastante sobre essas questões entre forma e conteúdo teatral. Uma das falas do Schiller, uma das observações que ele escreveu para o Goethe, disse assim, nossa, eu estava observando hoje essa diferença entre a ação dramática e a questão da narrativa de um romance, de um livro, que a ação dramática ela vai se desdobrando diante de mim e eu vou correndo atrás dela. E eu não tenho direito ao pensamento, a escolhas, eu vou me envolvendo e ela me leva. Por outro lado, quando eu estou lendo um romance, uma narrativa, é o meu pensamento que vai coordenando o que está acontecendo ali. O meu pensamento é que vai coordenando aquela ação e às vezes eu olho para uma coisa e eu volto na leitura e eu posso reler essa coisa e eu posso ir dando o meu teor à coisa. Isso remete ao que vocês vão ver quando vocês estudarem o Brecht, que o Brecht disse que a diversão, teatro é diversão. Ele coloca, teatro porque tem esse conflito entre teatro deve servir para ensinar ou para divertir. E uma época diziam, não, ele só serve para divertir, outros ele só serve para ensinar, vamos aproveitar isso e tal. E o Brecht diz assim, não, teatro é para divertir. Ninguém sai de casa se não for para se divertir. Mas nada impede que a gente aprenda alguma coisa enquanto se diverte. E ele faz o comparativo
E eu acho que esse comparativo pode ser bem olhado sob a ótica dessa fala do Schiller, de que a diversão dos tempos científicos é uma diversão diferenciada. Ele diz, você pode, como o Aristóteles colocou, trabalhar o teatro dessa forma em que a ação dramática vai correndo e você vai correndo atrás, ou como um carrossel. Quando você entra num carrossel e começa a girar, você gira, 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 dá risada, você sai meio tonto, você se divertiu e acabou. O Brecht dizia, em tempos científicos, diversão mesmo é você ir no planetário. Você chega num planetário, e eu não sei quais de vocês já foram a algum planetário, mas é muito legal. Você chega e tem aquelas estrelas, e você vai olhando aquilo e você vai escolhendo, ai, nossa, olha ali, aquela ali está perto da Terra, como que faz aquilo? E de repente outra te chama a atenção e você vai lá e você vai fazendo as ligações entre uma e outra. E o Brecht dizia, o teatro de tempos científicos, ele não pode ser um teatro carrossel, ele deve ser um teatro planetário e acompanhar as propostas desse mundo científico. Depois o Schiller eu coloquei como influência do Brecht o Büchner, que foi influência direta. Büchner foi um piá que viveu 20 e poucos anos e fez uma obra absurda em 20 e poucos anos. Foram 3 peças teatrais e várias falas quanto a essas peças que se traduzem em uma base teórica. E nessa base teórica o Schiller quebra com o clímax, né, que na tragédia grega seria a catástrofe. Então ele diz assim, não tem que fazer isso. Uma peça teatral, você não tem que seguir essa coisa elencada até chegar lá em cima e todo mundo se envolvendo. Não, porque a partir do momento em que eu invista em partes independentes e separadas, e não linkadas em direção a, eu vou dar a cada parte uma importância maior. Então, na peça de teatro, em que, diferentemente das questões dramáticas de seguir uma linha, nós iremos investir em um teatro de partes, em que essas partes do final formem um todo, mas esse todo não precisa ser uno. Em que eu possa pegar a parte 3 e colocar em primeiro lugar, a parte 2, e que isso não interfira no conhecimento da peça e na qualidade da peça. Eu coloquei esses 3 como, dentro de teatro, os que acabaram trazendo outros olhares para a formação do teatro de Brecht, que é justamente o teatro anti-aristotélico, o teatro que vem em contraste a esse teatro dramático, em que você corre atrás da ação, e que propõe um teatro que se une à narrativa. O Brecht coloca como épico sinônimo de narrativa, e ele trabalha com as questões de narrativa. Então agora, acho que a gente está chegando no final já da abordagem. Eu nem sei quanto tempo eu tenho, mas tenho um tempo legal então para falar com vocês, porque eu quero colocar um pouquinho do que vem por aí nas próximas semanas. A próxima semana a gente já entra, agora nessa semana a gente já vai entrar no autor Bertolt Brecht e na proposta do Brecht. Eu quero puxar, errei de novo, aqui, para alguns pontos os quais eu vou estar abordando dentro dessa peça, e eu fiquei pensando, nós estamos pensando num teatro que vai poder ser desenvolvido em sala de aula. Então, de toda a teoria do Brecht, eu acho que o que importa e o que nos importa são esses pontos que eu trouxe, o que não quer dizer que a teoria dele se limite a isso. Ela acaba sendo bem mais ampla, mas eu acho que para nós o que vai importar nesse primeiro momento são essas questões sobre as quais eu vou dar uma pincelada com vocês. 1928 foi um ano bem importante quando a gente fala sobre teoria brechtiana. Primeiro que foi no ano em que ele criou para uma ópera que ele fez. Quando eu falo ópera do Brecht, é ópera popular. Ele fez uma ópera chamada Ascensão e Queda da Cidade de Marragone. E antes dessa
dessa peça, no prefácio, ele fez uma lista que mostrava que a proposta teatral dele era oposta à proposta teatral do Aristóteles. E está aí no livro, eu coloquei inclusive uma tabelinha para vocês, que é essa tabelinha que ele usou para mostrar que o teatro dele seria diferente, não seria um teatro dramático e sim narrativo, não seria um teatro em que as cenas se elencassem, mas seria um teatro com cenas com a sua importância, cada cena com a sua importância. Não seria um teatro que visasse emoção, mas sim que visasse a razão, dentre outras características. Em 1928, também em consonância com essa proposta, o Brecht começa com a questão, um projeto de peças didáticas. Vocês viram que eu coloquei didáticas versus pedagógicas. Por quê? Todo teatro é pedagógico. Como assim? Vamos pensar na questão da condução. O pedagogo, aquele que conduz a. Todo teatro, mesmo aqueles teatros que defendiam a arte pela arte, a arte deve se preocupar somente com ela mesma, elas levavam a esse direcionamento, elas levavam o interlocutor a um direcionamento, a arte pela arte. O teatro com questão social, e nós vimos pela leitura do Boal o que o Aristóteles quis dizer na sua teoria, ele servia, e ele sempre serviu na sociedade para levar o seu público, conduzi-lo a algum lugar. O teatro da Idade Média, o teatro da Idade Moderna, todos eles tinham essa perspectiva de condução, uma perspectiva pedagógica. Então, todo teatro é pedagógico. Então, dentro dessa linha pedagógica, de 1928 até 1932, o Brecht desenvolveu, na Alemanha, ele parou porque em 1933, começo do ano, entrou Hitler e mandou todo mundo embora, né? Mas nesse período ele desenvolveu o projeto das peças didáticas. As peças didáticas eram peças feitas, e por isso que eu acho que é interessante no nosso contexto aqui, sem a necessidade de serem apresentadas. O importante da peça didática era o processo de apresentação, o processo de ensaio, o processo com o texto teatral e de formação com o texto teatral. Ele fez esse projeto para indústrias e escolas. Então o Brecht ia nas escolas e nas indústrias e ali levava propostas de texto para serem discutidas, transformadas, para que dali, desses textos didáticos, surgisse, qual que era a sua base de teatro? Transformação social. Naquele momento, com aqueles trabalhadores das indústrias ou com aqueles estudantes, o Brecht estava buscando a transformação social por meio do teatro. O teatro como um elemento de conscientização da sociedade, conscientização social. Então ele trabalhou com algumas peças e a gente vai ver porque uma das peças com as quais eu trabalhei com o grupo que eu uso como laboratório até para o trabalho que eu estou propondo aqui, é uma peça didática do Brecht, a exceção e a regra. Na exceção e a regra ele trouxe a trama, digamos assim, de dois homens, um chefe, que é o vendedor, e o cule, que era o carregador. No meio deles havia o contratado que iria guiá-los pelo caminho, que se despede no meio do caminho. E as relações entre esse homem, que tinha medo daquele entregador, porque, se é um entregador, se submete a carregar tanta coisa, submete a tudo que eu faço, ele deve ser muito perigoso. E daquele carregador que também tinha medo desse homem, porque se esse homem não pagasse, o que seria da sua família? Então essa relação de dois homens que caminhavam no deserto, e eles tinham tanto medo, e medos, vamos lembrar da multiplicidade do fato? Medos verdadeiros, medos que partiam dos lugares sociais em que eles se encontravam, das visões de mundo em que eles tinham, da historicidade de cada um. E no que dá esse conflito, no que dá essa dialética entre esses dois, essa caminhada no deserto, que no final acaba indo para um judiciário, e o Brecht mostra esse judiciário
sob uma outra ótica, rebatendo dialeticamente com o que é a visão tradicional do judiciário. O Brecht levava essa discussão em forma de peça de teatro e conversava com os alunos para que dali saísse, por meio do debate, do diálogo, da reflexão, o conhecimento e que dali pudessem sair soluções para aquele momento em que se encontrava a Alemanha. E a gente viu que a Alemanha, depois disso, entrou em um momento muito difícil da sua história, que foi a tomada do Hitler em 1933 e depois até 1945, com uma série de problemas com os quais nós vivemos, né, os quais nós temos lido e visto nos filmes. Mas mesmo naquele país, mesmo antes de passar por aquilo, havia resistência, havia pessoas tentando transformar aquilo. E eu acho que isso para a gente tem que ser bem significativo e bem forte quando nós estamos dentro de uma sala de aula. E o teatro didático do Brecht, ele pode nos abrir caminhos para muitas atitudes nesse momento, né? E ver que o trabalho que nós fazemos não é vão. Porque hoje mesmo, depois do Hitler, e a gente viu o que virou Hitler, o trabalho do Brecht que ele fez, logo antes da entrada do Hitler, é considerado e é estudado no mundo inteiro e é trabalhado como um trabalho que vise a transformação social. O trabalho que a gente estiver fazendo hoje na sala de aula, gente, não é um trabalho com o qual a gente vai ver resultados hoje. E esse é um dos problemas da educação. A educação trabalha com esperança. Mas não quer dizer que ele seja menor por ser um trabalho feito com esperança. O outro ponto que eu quero trabalhar, e eu fui já dando umas pinceladas por aqui, é essa coisa do hibridismo de gêneros. Então ele pegou as características da dramática e foi misturando com as características da narrativa. E formou o que ele chamou do teatro épico. Nome que ele pegou com o Piscator, um diretor que trabalhava, um diretor que era comunista e com quem ele trabalhou, e o Piscator já tinha falado no começo dos anos 20 que o teatro épico deveria ser trabalhado para a conscientização social. E o Brecht, quando foi desenvolver a sua teoria, já independente do Piscator, ele disse assim: vou usar esse nome que o Piscator deu porque eu acho que é eficiente. Eu vou trabalhar com dois gêneros, o gênero da dramática, mas não conforme o Aristóteles falou, mas contrariando o Aristóteles, eu vou pegar as características da narrativa, da épica, e vou mesclar a esse gênero. O outro ponto é... Vamos lembrar do que a verossimilhança nos levava. A que a verossimilhança nos levava? Nos levava a envolvimento. O Brecht, contrariamente a isso, já que ele está fazendo uma proposta anti-aristotélica, o que ele busca não é o envolvimento do público com o que está no palco, e sim distanciamento. O espectador do Brecht deve olhar para aquele palco e se confrontar com ele. Então, as propostas do Brecht para o teatro são uma proposta de confronto, de não envolver o espectador, mas de fazer com que o espectador fique esperto em cada momento e questione o que está acontecendo ali no palco. E o Brecht dizia, porque se ele começar a questionar isso no palco, já é uma maneira dele passar a questionar isso na vida e na sociedade em que ele vive. E o Brecht chama essa investida, esse investimento na separação do espectador, entre o espectador e o palco, de distanciamento. Ele joga na sua peça efeitos de distanciamento, questões narrativas, questões de anti-ilusionismo. Como que eu posso colocar o anti-ilusionismo? Eu posso optar, por exemplo, por uma iluminação ilusionista, que está clareando o dia, então aquele sol vai ficando mais clarinho pela luz, porque depois da Revolução Industrial, o teatro se tornou um lugar em que a luz é fundamental, a iluminação teatral é fundamental. Então eu posso usar uma luz natural que mostre naturalmente a coisa e me leve ao envolvimento, ou eu posso colocar uma figura de um sol e dizer, olha, amanheceu.
de uma forma totalmente anti-ilusionista. Eu vou ver que aquele sol, naquele papel ou naquele desenho, ele não é o sol, mas eu vou acordar e vou dizer, nossa, realmente isso é teatro. Então deixa eu ver o que está sendo dito nesse teatro, não para me envolver com ele, mas para poder fazer com que o meu espírito crítico seja alimentado nesse momento. E o distanciamento é um outro ponto que nós vamos tratar na próxima semana com o Brecht. Na semana seguinte, sempre posso errar, né? Tá, assim. Na semana seguinte vamos falar do Boal, o nosso Boal, e é um orgulho termos um Boal. Eu sempre falo que eu me orgulho quando eu saio do Brasil e chego em qualquer universidade aí fora, sabendo que nós temos um Paulo Freire e um Boal, que em qualquer universidade aí fora é reconhecida, né? Qualquer universidade fora do Brasil trabalha com o teatro do oprimido, trabalha com a pedagogia do oprimido. E o teatro do oprimido nasceu de Paulo Freire, nasceu da proposta da pedagogia do oprimido. O Boal faz, como eu mostrei para vocês, uma análise do texto do Aristóteles. Ele analisa todo mundo que está entre Aristóteles e Brecht, ali, as grandes teorias, ele faz uma análise disso também, e faz uma análise do teatro brechtiano. No final das contas, ele diz assim, no teatro do Aristóteles, o povo sentava na cadeira e não atuava e nem pensava, porque o pensar e o atuar era exclusividade do palco. Daí veio um Brecht e tirou a exclusividade do pensar do palco. O povo continuava sentado na cadeira, os atores atuavam, mas a fim de levar o povo ao pensamento. O Boal nos traz uma terceira proposta nesse meio. Ele diz, a diferença do povo, do teatro do oprimido, para o teatro do Brecht no teatro do oprimido, o povo não deve apenas pensar, mas ele deve também articular esse pensamento tomando conta do palco, voltando ao palco. Daí ele vai lá para o início do teatro e diz, o teatro começou romaria, começou o povo unido nas ruas. Era o povo nas ruas cantando para Dioniso, fazendo os gestos, em toda essa questão teatral. Daí um dia um cara chamado Tespes se separou desse povo e disse assim, vamos fazer diferente? Eu falo agora e vocês respondem. Eu vou reger esse coro e vocês me dão respostas. E ali nasceu já esse teatro que começava a se dissociar do palco. Depois um segundo do povo. E num segundo momento esse povo foi deixado de lado e alguns atores começaram a tomar esse palco e tudo era feito no palco só por alguns atores e o povo tinha sido destituído do palco. Ele falou isso, o Boal disse que isso se ampliou ainda mais, que até no palco hoje existe uma separação entre atores principais e atores secundários. A proposta do Boal gente, vamos voltar. Vamos trazer para o povo o que é dele. Vamos mostrar para o povo que cada espectador é também um ator. Vamos formar espectadores para serem atores, isto é, para dizerem algo por meio do teatro. Para conseguirem dizer algo por meio do teatro, porque o maior teatro, segundo Boal, é o teatro da vida, é o teatro do dia a dia. E nisso, o Boal se aproxima muito do Brecht, porque quando o Brecht dá um exemplo de teatro para os seus atores, ele disse assim, vão lá na esquina e olhem aquele camelô, aquele vendedor de rua. Quando vocês chegarem a ser ator, como ele é ator, ele mostra alguma coisa e já vira de um lado e mostra o ângulo da coisa e trabalha com a voz, e trabalha com o corpo, e trabalha com as diferentes expressões que o corpo é capaz de nos fornecer. E o Boal vai nessa linha também e fala, olha, é na vida que a gente aprende as diferentes capacidades do nosso corpo. Só que
A nossa sociedade opressora vai nos engessando. E um professor, ele é limitado a essa posição. A gente esquece que a gente pode levantar a mão, a gente esquece que a gente tem braço, que a gente tem perna, que a gente tem pescoço. Por quê? Porque a sociedade vai nos limitando. E ele vai nos colocando. O Brecht dizia que existem gestos, que são gestos sociais. O Boal chama de máscaras, que são máscaras sociais. Essas máscaras vão nos endurecendo e nos tornando incapazes de expressar qualquer coisa que seja humana. Nós nos colocamos máscaras e não conseguimos sair disso. E a nossa expressão, a nossa expressividade, a capacidade de expressividade que nós temos acaba comprometida por uma sociedade que nos engessa. A proposta do Boal é: vamos sair disso, vamos quebrar essas máscaras, vamos dar, no nosso caso, ao nosso aluno, no caso dele, ao nosso espectador, as possibilidades, vamos fornecer possibilidades para que eles possam se conscientizar de que eles são os atores, os diretores e os escritores das nossas peças teatrais. Vamos compartilhar isso com eles. Nessa retomada é que nós fazemos a proposta que está no último módulo da nossa prática teatral. E eu quero apresentar para vocês um grupo com o qual eu tenho trabalhado nos últimos anos, que é o grupo Revanche. Eu trouxe algumas fotos, eu vou mostrar algumas fotos já. Eu quero só falar da origem, porque esse grupo nasceu como uma proposta do teatro didático de Brecht. Eu coloquei como uma matéria opinativa de prática teatral para o curso de letras da UTFPR. Então, os alunos se inscreviam e uma vez por semana nós nos encontrávamos ali. E eu propus a peça A Exceção e a Regra. Deixa eu mostrar aqui. Tá legal. Deixa eu puxar isso aqui. Eu posso colocar o microfone aqui. Aqui? Tá legal. Então, eu quero mostrar a vocês alguns cartazes porque eu vou trazer aos trabalhos que foram feitos. Então, acabou sendo, como era uma matéria optativa, ela acabou gerando a entrada de um ou outro aluno que não era de letras, né? Então, nós tínhamos alunos também de comunicação, como eu dou aula nos dois grupos, tanto para comunicação como para letras. Eu acabei trabalhando com os dois grupos. O pessoal de letras acabou se inserindo mais, trabalhando mais na parte teatral, e o pessoal de comunicação acabava trabalhando em outras questões. Nós, vamos lembrar da peça didática, não tínhamos o objetivo de apresentar. Nosso objetivo era ensaiar e aprender por meio desses ensaios, aprender teatro, aprender sobre a nossa sociedade, sobre o teatro do Brecht. Mas como vocês estão vendo aqui, todo mundo vestidinho, arrumadinho, bem lindo, a coisa ficou tão legal, a gente amou tanto o trabalho que resolveu, no final do semestre, acabou o semestre, então nós não tínhamos a peça pronta para o palco, mas os atores vieram conversar comigo: vamos continuar fazendo, porque foi uma peça formulada por debates, e vocês vão ver que eu especifico bem na apostila como foi esse foi o trabalho mesmo, para quebrar máscaras, para quebrar tantas limitações que eram impostas a alunos num contexto de sala de aula. Foi complicado, e eu acho que muitos de vocês, ao testar isso, vão se deparar com algumas experiências que eu acabei tendo nesse meio. Terminou na metade do ano a matéria, em junho, mas os alunos sugeriram que nós então ensaiássemos fora de horário de aula, e nós fizemos isso e ensaiamos, e no mês de setembro nós tivemos essa primeira apresentação, que foi da peça A Exceção e a Regra. Nós fizemos, conseguimos
as roupas. Nós não tínhamos dinheiro para fazer, não foi um trabalho com verba nenhuma, nenhum dos trabalhos aqui feitos pelo Grupo Revanche foi um trabalho nos quais eu tive financiamento. Eu nunca fiz via financiamento, não é o meu forte, mas nós conseguimos as coisas no compartilhamento. Então, todo mundo ia ver o que conseguia, o que fazia, e aqui é o nosso, um pouco antes de estar em cena, é o nosso aquecimento. Eu trouxe uma foto dessa peça, que é uma... Como nós não tínhamos, como eu falei, não tínhamos financiamento, você não tem dinheiro e quer fazer um cenário lindo. O que você faz? Você cria, né? Improvisa. Então, nós fizemos todo o cenário com data show, né? Projeção. Com projeção de data show. E ficou muito legal, ficou muito bonito. As fotos ficaram lindas e também no local ficou bem bonito. Nós ocupamos aqui o auditório da UTFPR, e esse foi um dos momentos. Nós tivemos no curso de comunicação alunos que trabalharam tanto na divulgação da peça, daí o pessoal da comunicação se inseriu bem nesse trabalho, se tornou bem interdisciplinar, nas fotografias. Essas fotos fazem parte, tem outras, eu vou mostrar para vocês dos outros projetos, de uma exposição que foi feita no começo deste ano das fotos tiradas das peças de teatro, e foi feito também em consonância com alunos de comunicação. Os alunos trabalharam com foto e alunos de comunicação para a organização do evento, foi esse evento com fotos. Aqui tem mais uma foto, também atrás projeção. As projeções a gente conseguiu deixar a projeção bem grande, e aqui o figurino da menina, essa menina que era aluna de letras e fez o papel do carregador nessa peça. No ano seguinte, eu tinha uma peça, eu tenho algumas peças escritas. Acho que não vai dar certo. Vamos usar com a mão mesmo. Aqui, né? Porque ela daí aqui já tem o outro, então eu vou fazer isso aqui. Isso, né? Aí foi feita uma outra peça, a Revolução dos Anões, era uma peça que eu tinha escrito, trouxe para o grupo. Daí então nós não tínhamos mais o tempo das aulas, porque nesse segundo semestre eu acabei não oferecendo como optativa, porque nós já tínhamos um grupo pronto. E como optativa, seria aberto para outros alunos, e esses alunos não poderiam mais fazer novamente. Então nós optamos por continuar em horários alternativos com os outros grupos. Isso foi realmente o que ajudou muito, né? Eu sou professora de dedicação exclusiva na universidade, então eu poderia, em qualquer outro período, mesmo fora de aula, estar aqui. Isso ajuda bastante o trabalho, né? Os professores que não contarem com isso vão ter que improvisar um pouco mais, porque essa questão do tempo é uma questão que bate bem forte na realização dos trabalhos. Então eu tinha escrito a peça, daí eu trouxe para o grupo, a gente foi intervindo no texto, modificamos várias coisas no texto, de acordo com o que o pessoal foi fazendo, e Revolução dos Anões, então é um texto bem colorido, também conseguimos roupas emprestadas, a maquiagem, nós fizemos a maquiagem, conseguimos um apoio para comprarmos maquiagem, e foi uma experiência fantástica. Tão fantástica, deixa eu agora quero mostrar, que acabou surgindo, e como era, deixa eu pôr o livro aqui, deixa eu ver, não. Acho melhor, dá para passar aqui para mim, né? É mais fácil tentar deixar aqui nesse momento. Eu aqui? Porque eu quero mostrar ele assim, porque isso gerou a produção desse livro. Então, esse rapaz que está aqui é o nosso músico, o Juliano. O Juliano é músico. Ele, na primeira peça, A Exceção e a Regra, ele musicou as letras no break, e nessa peça ele pegou e fez as letras. Então eu tinha o texto teatral e mostrei para ele, falei, Ju, vamos fazer, né, tantas músicas, acho que foram 6, 7 músicas, para trabalhar com música na peça também. E ele fez essas músicas, a gente cantou, ensaiou. Não se trata de cantores, e sim atores que cantam. Não, dos atores, eu acho que uma tem, foi atrás de uma formação musical, mas a maior parte não tem formação musical.
A gente trabalha com questões de voz mesmo, de teatro, e tem trabalhado, o pessoal tem tentado, a gente convida o pessoal mais de música para vir nos orientar nas músicas, mas as músicas são desse rapaz, e uma menina, a Juliana, ela tirou as fotos. Então esse livro foi um livro em que nós reunimos o texto, as fotos e as músicas. As músicas nós abrimos um canal no YouTube, então aqui tem um link, as pessoas têm a letra da música aqui e um link com os vídeos das músicas no YouTube. Questão tecnológica sendo aproveitada, né? Esse livro está no prelo, então ele está com os problemas, porque esse foi o modelo que a gráfica me deu. E eu já abri tanto que ele está soltando. Mas assim, deixa eu ver essa frase que eu li, né? Pô, ela só olha que eu gostava dela. É que um dos nobres falando, né? É que o povo não sabe muito bem o que é fétido. Já entrou numa daquelas casinhas em que eles moram. Então a gente foi trabalhando, foi uma comédia, gente. O pessoal riu muito, mas dentro da comédia, dentro da risada, porque isso antes do Brecht até, mas o Brecht desenvolveu bem isso, que o riso, ele é uma das formas de desenvolver o racional. E um dos investimentos para o racional ao contrário da tragédia, investir na comédia. Então, a comédia, como o desenvolvimento das questões racionais, ela é importante, ela é uma arma com a qual a gente pode trabalhar. Nesse caso, eu já tinha a base do texto, eu já tinha o texto todo pronto, a gente só mudou algumas coisas, uma ou outra coisa. E ano retrasado, nós fomos convidados para fazer uma peça para um evento que haveria aqui na universidade. O pessoal chamou nosso grupo e disse assim, olha, vai ter um evento, o pessoal da física, do departamento de física, sobre o Galileu. Não quer apresentar a peça Galileu do Brecht ou fazer alguma coisa? Então foi a oportunidade de trazer uma proposta muito mais próxima à do Boal para cá, para o nosso grupo. Eu escrevi uma peça baseada na peça O Galileu do Brecht, mas não baseada nela, na verdade é um confronto com ela, um debate, uma peça dialética mesmo, o debate com a peça do Brecht, chamada A Vida de Galileu. Então o Brecht escreveu A Vida de Galileu durante anos, foi a peça que ele mais demorou escrevendo, porque ele escreveu durante 3 momentos diferentes da sua vida e revisou, reescreveu. Ele morreu quando dirigia essa peça. E nós usamos isso para mostrar o quanto nessa peça o Galileu do Brecht era dialético. Nós usamos 3 pontos desse Galileu do Brecht e colocamos um debate entre o Brecht e o Galileu. Então o Brecht se tornou personagem da nossa peça e o Galileu se tornou personagem também da nossa peça. Nós trabalhamos com algumas propostas do Boal, por exemplo, essa menina aqui, nesse momento, ela está fazendo o personagem Galileu do Brecht. Existe um outro momento, como esse aqui, em que essa aqui, que agora é o personagem de uma senhora da peça, ela se torna o Galileu. Então, nós usamos a proposta do Coringa, do Boal, que é aquela proposta, nenhum ator é dono de um papel, mas os papéis eles vão mudando de personagens. E aqui nós temos o Brecht e o Galileu assistindo aos pedaços da peça do Brecht que nós ensinamos. Então nós pegamos 3 partes da peça do Brecht e trazemos a discussão aqui para o meio. Esse foi o último projeto que eu coloquei para vocês ali no nosso trabalho. Enfim, vou... Entrei sem querer na jogada. Mas ó, isso mostra que isso aqui ele está aí direto, trabalhando. Gente, por que é tão interessante isso que aconteceu agora? Deixa eu até... Vou aproveitar isso, Marcos. Tá bom. Pra falar. O Brecht criticava bastante essa coisa da aparência
experiência da arte como dissociada... Ah, é verdade. Pode estar aqui. Aí, valeu, obrigada. Esqueci o microfone lá. É dissociada das questões de trabalho. Ele falava para os atores assim, ó, nada de fechar a cortina para mudar cenário. Mostre para o povo que vocês trabalham. Vocês estão trabalhando. Esse momento em que eu estou gravando aqui para vocês, deveria ser com vocês, mas por quê? Porque existem imprevistos em momentos de trabalho, então será para vocês esse trabalho. Está aqui o professor Marcos, tinha um outro rapaz que ficou aqui dando assistência e ajudando mesmo, apoiando esse trabalho. Isso é trabalho e tem que ser mostrado para vocês. Né? Longe de ter sido uma falha, eu achei que foi muito legal essa invertida, porque a gente pode mostrar isso. Não se perdeu em nada a qualidade desse trabalho por, em alguns momentos, eu tentar puxar o botão para cima e acabar apertando para baixo. Não. O que a gente quer é tentar, de alguma maneira, se aproximar de vocês e tentar mostrar, por meio dessa aproximação, e uma aproximação tão distante, né, nós estamos tão longe hoje, eu de vocês, e vocês de mim, de nós aqui, mas tentar quebrar barreiras, para tentar mostrar dessa maneira que vocês também conseguem quebrar barreiras em sala de aula. Teatro é uma forma de trabalho. E educação, ensinar em sala de aula é uma forma de trabalho. Por que não associar isso? Por que não associar com conhecimento que tanta gente tem adquirido sobre tantos pontos, sobre tantas coisas nos últimos tempos? Vamos aproveitar todo esse conhecimento e vamos nos tornar trabalhadores melhores. Vamos nos tornar profissionais melhores, educadores melhores, buscando compartilhamento muito mais do que aquela coisa do passar conteúdo. Gente, passar conteúdo como a Wikipédia, eu não conheço nenhum. A gente não vai chegar lá. O que a Wikipédia não faz é compartilhar conhecimento. E isso nós somos capazes, e só nós. E daí fica o desafio para vocês, pois é um desafio que eu tenho na minha vida, essa questão. Conseguirmos compartilhar conhecimento, utilizando-se do máximo de ferramentas possível. E o teatro é uma ferramenta possível e eficiente para isso. Ok? Obrigada pela paciência, pela atenção, e a gente se fala pelo Moodle. Até!